Então, bem-vindo ao nosso primeiro Estilo Livre. Hoje a gente vai falar sobre como definir o seu estilo. Aqui no Estilo Livre eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que só você tem. E o tema de hoje é justamente essa pergunta que atormenta muita gente, que é como definir o meu estilo? Como assim só eu tenho? Como que eu defino se só eu tenho? Como que eu faço isso? Estilo eu crio, não crio? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, mas para eu saber que tá dando tudo certo, dá um alô aqui nos comentários, me diz se você tá me vendo bem, se você tá me escutando direitinho, me conta de onde você é, se é a primeira vez que você cai aqui. Oi, Tati! Tem mais alguém aí além da Tati? Me dá um alô para eu saber que vocês estão por aqui. Oi, Fernanda, Carla, que bom que você conseguiu pegar ao vivo hoje, Carla. Tá ótimo, beleza, vou pegar uma aguinha aqui enquanto isso, estão me dando um alôzinho. Tudo ok também para Tati, maravilha. Deixa eu ver aqui se o meu story avisando que eu tava aqui subiu, gente. Parece que subiu. Oi, Joyce. Oi, Débora. Débora tá emoji das cruzes, bacana. Se caiu aqui por acaso, Débora, você já acompanhava o meu canal? Tá te ouvindo e vendo perfeitamente, maravilha. Como estamos nessa véspera da véspera de Natal? Pessoas saindo de férias nessa época do ano e a gente inventando moda, né? Começando o programa novo no dia 23 de dezembro, porque eu não gosto dessa coisa de virar o ano para colocar as coisas em prática. Então, já estamos aqui implementando coisas novas. Deixa eu pegar aqui minhas perguntas principais para a gente conversar hoje. Reuni perguntas que eu sempre recebo a respeito de estilo. Eu vou falando um pouco sobre essas perguntas, mas se pintar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para eu saber o que tá rolando, que dúvida que você ficou e até talvez responder na hora. Débora falou que recentemente descobriu o canal, bacana. Como que você descobriu, Débora? Como que você veio parar aqui hoje? Conta para mim. Primeira pergunta que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre definir o estilo é o que é estilo, afinal, né? Para saber como definir algo, a gente precisa saber o que é essa coisa em primeiro lugar. Estilo é uma representação visual de algo que só você tem, de todas aquelas coisas que te constituem, os seus gostos, a sua personalidade, coisas que importam na sua vida, é o que você expressa por meio da sua aparência. A sua aparência, ela não é o seu estilo. O que você expressa por meio dela, o estilo, ele tá atrás, ele é ele é um não tangível, né? Não é, a gente acha que estilo é roupa, inclusive eu vou falar sobre isso também aqui hoje, mas o estilo não é a roupa. Ele não é a aparência, o estilo é o que coordena essa informação, é um conjunto de informações que por meio da sua aparência se manifestam, mas é algo que só você tem. Então, assim, não existem dois estilos iguais. Você pode ter gostos em comum com algumas pessoas, você pode ter alguma referência que você ache maravilhosa, alguém que você veja e fala, puta, adoraria usar as roupas que essa pessoa tem o mesmo armário que ela. Ou até eu gostaria de ter o estilo dessa pessoa, como algumas, né, falam às vezes. As pessoas estão acostumadas a olhar para essa questão dessa forma, né? Tipo, eu adoraria ter o estilo da fulana. Mas só você tem. Então, o estilo é isso, é essa informação maior, essa representação de tudo aquilo que te constitui, o seu jeito de ser. Então, essa coisa, o estilo, ele está intrinsecamente ligado com o seu jeito de ser. O que me leva a um ponto importante aqui nessa noite, que é, estilo se cria, se define, se escolhe? Como que é isso? O seu estilo já está aí. Justamente porque ele é essa representação de coisas que são suas e que te constituíram, que te constituem ao longo da vida. Então, seu estilo, ele não vai ser criado. Até coloquei o nome dessa live como definir o seu estilo como uma provocação. Porque definir no sentido de escolher um estilo, não dá para fazer isso. Definir no sentido de criar um estilo, a gente não consegue fazer. Mas a gente consegue definir no sentido de tornar nítido, de entender melhor o que é o nosso estilo e como usar o nosso estilo de acordo com cada lugar, em nosso favor. Porque se o estilo é uma representação visual sua, quer dizer que tem características do seu estilo que vão funcionar muito bem em determinadas situações
enquanto outras características do seu estilo podem aparecer melhor em outros lugares. Então, vamos supor que o seu estilo tem algumas informações, alguns elementos de força, alguns elementos também de delicadeza, embora as pessoas achem que essas coisas não podem coexistir, elas super podem. Quando a gente fala de estilo, né, pessoas têm os seus contrastes, a gente não é linear, seres humanos são complexos, então a gente tem essas coisas que parecem que são opostas, os seus paradoxos, né? Então, coisas que parecem opostas, elas podem coexistir num estilo. Então, você pode ter um lado mais sério ao mesmo tempo que você tem um lado que é mais engraçado. E a sua seriedade está relacionada com, sei lá, comprometimento ou com alguma situação específica ou com a forma de encarar determinadas coisas, enquanto o seu senso de humor ele aparece em outras situações. Então, com o estilo é a mesma coisa, você tem características do seu estilo que podem te ajudar em determinadas situações mais do que outras, e a gente vai jogando com essas características. Só que você não muda de estilo, você não olha para uma foto e fala, eu quero o estilo dessa pessoa. Você encontra o seu estilo. Então, o estilo você não cria, você não escolhe, você descobre. E se a gente estiver falando de definição de estilo, a gente vai falar de estilo como um tornar nítido e não como um criar um estilo. Não dá para criar um estilo, não dá para escolher um estilo. A gente não escolhe quem a gente é. Tem características nossas que são inatas. O estilo ele se conecta com essas características e não com as nossas características que são mutáveis apenas. Ele pode acompanhar a nossa vida, mas ele não é inventado. Então, acho que uma das coisas principais para a gente ter em mente aqui quando a gente fala de como definir o seu estilo é justamente mudar essa concepção de definição no sentido de como eu escolho. Porque algumas pessoas olham para o próprio estilo como elas olham, às vezes, para, sei lá, a decoração de um ambiente, que ainda poderia estar conectada com o estilo, mas você não vai vestir aquilo, né? Não é você, não tá em você. Você se insere naquele espaço. Então, muitas vezes as pessoas olham para o ambiente e falam, eu quero um estilo tal, eu quero um estilo tal, eu quero um móvel tal, e elas usam aquela referência do tipo, eu gosto desse estilo, eu quero esse estilo nessa sala. E essa sala pode mudar, mas o seu estilo, ele não muda. Então, é importante que a gente tenha isso aqui em mente como um primeiro passo quando a gente fala de definir. É parar de querer escolher. É olhar para si e olhar para as suas características que você tem, para esse conjunto único de características. Outras pessoas podem ter senso de humor, outras pessoas podem ter, sei lá, delicadeza, se for uma característica sua, mas o jeito como isso se mistura, isso é só seu. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de estilo. E aí, às vezes, eu recebo umas perguntas do tipo, Érica, mas e aquela história de que ou você nasce com um estilo, ou você morre tentando ter um? Tem até uma expressão em inglês, né, que as pessoas adoram repetir isso naqueles programas tipo Esquadrão da Moda, e não existe isso, gente. Todo mundo tem um estilo. Falar que você não tem um estilo é falar que você é, sei lá, uma planta, talvez. Porque você não viveu, coisas não te constituíram. Então, se você existe nesse mundo, se você é afetada pelas coisas e se deixa afetar, e quando eu falo de ser afetado, eu não estou falando no sentido negativo, eu estou falando em todos os sentidos. A gente se constitui pelo outro, né? A gente se constitui pelo meio também. Então, se você existe, você está sendo afetada por esse meio de diversas formas. Então, o seu estilo ele vai representar muito disso também. Então, não dá para dizer que ou você nasce com um estilo ou você morre tentando ter um. O seu estilo ele vai sendo constituído ao longo da sua vida, da mesma forma que você está sendo constituída, mas não existe essa de, eu vou morrer tentando ter um estilo, porque você já tem. Se você assume o seu estilo, se você coloca o seu estilo a seu favor, se você coloca o seu estilo para jogo em determinadas situações da sua vida em que cada característica pode ser mais interessante para essas situações, essa é uma história. Agora, se você está tentando se disfarçar de outra pessoa, se você olhou para uma foto e falou, eu quero ter o estilo daquela pessoa em vez de olhar para o seu estilo, aí, né, isso é outra questão, mas se ainda tem um estilo, mesmo que você tenha que se fantasiar de uma coisa que não é sua, mesmo que você tenha escutado que você precisa ser outra pessoa, o seu estilo, ele sempre tá ali. Aqui eu lembro muito, até de questões relacionadas à minha própria história. Eu, por muito, muito tempo, achei que o meu estilo era tipo babadinho, manga bufante, coisas mais delicadas, que eram referências que eu escutava
de pessoas próximas sobre como mulheres deveriam ser. E aí aquilo foi entrando. Acontece que eu não sou esse tipo de pessoa, dou gargalhada alta, falo palavrão, tenho um senso de humor mais forte. Então, assim, né, tem umas características aqui que não quer dizer que eu não saiba ser doce, que eu não saiba ser amorosa, que eu não saiba ser acolhedora. Eu tenho os ursinhos carinhosos que vocês me veem postando no Insta toda hora também, e, enfim, gosto, né, de dar carinho para as pessoas, mas eu não tenho isso no meu estilo, no meu jeito. Ele não é mais doce, ele não é rosinha, ele não é frufru, ele não é babado. Se você pegar fotos antigas minhas, você vai me ver tentando usar babado, você vai me ver tentando usar lacinho, coisa delicada, tentando ter um cabelo no meio das costas. Então, assim, coisas que hoje para mim são impensáveis, porque eu vejo que não tinha nada a ver. E mesmo naquela época, eu já tinha um estilo, mesmo que eu não tivesse colocando o meu estilo para jogo. Ele já estava ali, inclusive ele sempre tentava sair pelas beiradas. Eu brinco que são os atos falhos do estilo, que você tenta ignorar um negócio, mas ele vai dar um jeito, aquela coisa que você vai varrendo tudo para baixo do tapete até que vire um calombo, você vai lá, tropeça no negócio e dá de cara com aquilo. Então, se eu olhar referências antigas minhas, eu vou ver que meu estilo tava lá do tipo, me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair, e eu não tava deixando ele sair, mas eu já tinha, mesmo naquela época que se eu olhar pra foto, eu vou falar, essa pessoa não tem o estilo dela. Então, assim, eu tava tentando me vestir de uma coisa que não era eu, mas todo mundo tem. Você que tá me vendo e falar, não, mas eu sou super perdida, mas eu não entendo nada desse negócio de moda, eu não entendo nada de negócio de roupa, eu não sei nada de nada, eu não sei nome de peça, eu não sei nome de tecido, eu não sei combinar cor, eu não sei combinar estampa, etc. Mesmo assim, você tem um estilo. Combinar cor, combinar estampa, saber nome de roupa, isso é ferramenta técnica. Isso tem que servir ao seu estilo e não o contrário. O seu estilo, ele tá aí. Então, você só precisa olhar com mais carinho para essas informações que você já tem. Tá fazendo sentido? Comenta aqui. Já vi que a Estela chegou. Oi, Estela! Lloyd também tá por aqui. Comenta se tá fazendo sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida, como que tá isso. Vou falar de um ponto também que eu recebo bastante, que é a questão da mudança do estilo com o passar dos anos. Vou falar sobre por onde começar, então, já que já tá aí, talvez vocês estejam perdidas. Deixa eu só pegar uma imagem, porque eu tinha compartilhado aqui a tela e ela sumiu. Peraí. Quando vocês comentam, eu vou ter que fazer uma gambi, porque eu ia compartilhar um negócio aqui, mas o meu iPad e o computador não tá querendo. Então eu vou ter que mostrar de outro jeito aqui. Tô vendo como que eu vou fazer. Mas já consegui abrir. Legal, a Estela falou que essa é a minha dúvida, a mudança de estilo com o meio. Faz muito sentido como eu descobri. Vou falar dos primeiros passos, Débora. Estilo muda com o meio ou com o passar dos anos, porque, né, quando você é nova, você tá numa escola e de repente você muda... sei lá, de repente você mudou, você estudou. Gente, eu vou falar a nomenclatura da minha época, não tenho filhos, não consigo me atualizar, não entra na minha cabeça, eu sei que não chama mais ginásio nem colegial, porém, aqui cristalizou. Em algum momento pode ser que eu aprenda a nomenclatura nova, aprenda não, né? Apreende, eu não consigo guardar, mas enfim. Se você estudou até o ginásio numa escola, e aí no colegial você mudou para outra, e depois você foi para a faculdade, de repente mudou de cidade, ou mudou de país, ou mudou de emprego, ou mudou de profissão, é claro que todos esses ambientes, eles podem ser bastante diferentes, isso faz com que você olhe e pense, ah, não, mas quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu estudava em determinado lugar, e daí o meu estilo era tal, porque ele acompanhava aquela turma, aquele ambiente. E agora que eu sou mais velha, eu tô num outro ambiente que não tem nada a ver e daí meu estilo mudou. Ou então, sei lá, quando eu tinha 20 anos eu era a pessoa do punk rock e hoje aos 30 eu sou a pessoa do pagode, completamente diferente. A gente olha e pensa que mudou. E algumas informações elas podem ter mudado, especialmente se você não tinha clareza do seu estilo para pensar numa adaptação e acabou se moldando ao espaço simplesmente, mas o seu estilo não muda. Tem um negócio, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar essa tela que eu quero aqui, que é uma das coisas que eu tinha separado para hoje. Deixa eu pegar aqui uma foto para exemplificar isso aqui. Deixa eu colocar aqui, share. Dá para ver minha tela? Ou ainda não? Peguei esse post aqui, que é um clássico do meu Insta para mostrar. Só que é uma noz. Isso também. E a que você provavelmente vai comer já descascada na noite de Natal, ou talvez no seu almoço de Natal, também será uma noz.
da verde até aquela que você come, ela continua sendo. Ela pode mudar de verde para ficar madura, para ser descascada e etc. Mas ela não vira, sei lá, uma beterraba, um damasco ou alguma outra coisa. Seu estilo acontece a mesma coisa. Você tem fases da vida que pedem que você se adapte a essas fases, ou que te fazem olhar para questões suas que talvez já estivessem aí, mas você não tivesse olhado, não tivesse se sentido confortável, não tivesse se permitido de explorar algumas facetas suas, mas não quer dizer que o estilo mudou. A Chanel, na verdade, assim, tem uma frase que ora acreditam ao Yves Saint Laurent, ora a Chanel. São duas frases diferentes, eu não lembro as frases originais em francês, mas que na tradução dá a mesma coisa e por isso vocês vão ver sendo creditadas a ambos, enfim, que é a moda passa, o estilo permanece. É isso, o estilo é aquilo teu que permanece. Tem aquela ideia, acho que é do Heráclito, né, que é o homem não entra duas vezes no mesmo rio, e porque nem o rio nem o homem são a mesma pessoa, então a gente pode olhar para o estilo nessa premissa, a gente está mudando em todo momento, nós somos seres mutáveis. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra ideia que é do Parmênides, que é a essência permanecendo sobre o ser. É isso, é aquilo seu que é seu e pronto. O estilo, ele diz a respeito disso. Então, se você foi a pessoa que era pagodeira 10 anos atrás e hoje é do punk rock, ou o contrário, acho que foi o contrário o exemplo que eu dei, né? Mas você era a pessoa que era do punk rock 10 anos atrás e hoje você é do pagode, mesmo que te pareçam universos muito diferentes, talvez você olhe e perceba, putz, mas é verdade, naquela época eu já gostava de tal coisa, eu não usava, mas eu achava que aquele elemento era interessante. E hoje eu uso mais esse elemento porque eu me sinto mais confortável usando ele, eu acho que tem mais a ver e tal, mas de alguma forma isso sempre apareceu. Por exemplo, eu gosto muito de coisas geométricas, de coisas estruturadas. Mesmo na época que eu achava que eu tinha que usar coisas mais doces e o cabelo mais longo, e, enfim, tive cabelo no meio das costas, então, assim, achava que eu tinha que, né, me esconder por baixo do meu cabelo, e usava, ainda gosto de rosa, mas outro tipo de rosa, mas usava, tipo, rosa bebê, gostava dessas coisas muito delicadas, ainda tinham elementos meus que apareciam, tinha elemento de geometria, que sempre dava um jeito de aparecer, tinha elemento de estrutura que se conectava com o meu estilo, que dava um jeito de aparecer, então, fica isso. De alguma forma. O seu estilo é aquilo que fica, é o que sempre fica. Pode mudar a moda, pode mudar o clima de onde você tá, pode mudar a profissão, você pode fazer uma transição de carreira, mas o seu estilo diz respeito àquilo que fica. Você pode conjugar isso com outras informações, mas o estilo mesmo é o que não vai mudar. E aí, quanto tempo você demora para encontrar o seu estilo? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente pelo seguinte, estilo é processo. E aqui depende do quanto você se dedica a fazer isso, mas tão importante quanto você encontrar o seu estilo é você se propor a treinar o olhar, a revisar a sua descoberta, a sustentar isso no seu dia a dia. Mas se você tiver acompanhamento, e aí vai depender do tipo de acompanhamento que você tem. Por exemplo, o Liberte Seu Estilo é o meu curso dedicado a isso, ele dura 6 semanas. Então, as alunas, ao longo dessas semanas, tem gente que faz exatamente o cronograma do curso, tem gente que acaba querendo voltar nas aulas, revisar, demora um pouco mais, mas nesse cronograma estruturado, dá para você descobrir o estilo. Mesmo assim, você volta, você revisa, você coloca em prática e vai treinando o olhar e você vai descobrindo novas coisas sobre você. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de estilo também, é que a nossa relação com o estilo, essa coisa da descoberta, ela é um processo. A gente precisa aprender a encarar isso como um processo. Eu sei que a gente cresce muito e mesmo a profissão da consultoria, ela vem muito dessa ideia do certo e errado, da polícia da moda, de você ter que usar tal coisa, de ter que disfarçar isso, de ter que vestir aquilo, etc., e de que alguém vai chegar na sua casa com uma varinha mágica ou muita falta de educação, jogar o seu guarda-roupa inteiro embora, falar, tá tudo uma merda, vamos jogar isso aqui no lixo, você não tem vergonha de usar esse negócio e te dar um banho de loja. Não funciona assim, isso é desrespeitoso e isso é contraprodutivo, porque você tem que ter, né,
respeitar o seu momento de olhar para as informações. Às vezes alguma coisa aparece com muito mais clareza e outras você vai demorar um pouco mais de tempo ou para ver ou para trazer para fora. Mas por onde você começa? A primeira coisa que você tem que começar a olhar é quais são os padrões das coisas que você gosta. Tem gente, por exemplo, que o estilo, a representação visual dele, que é por onde a gente faz a busca, está muito conectada com as cores que usa, com as estampas que usa, com as texturas que usa. Tem gente, por exemplo, que está conectada com a estrutura de um material, tem gente que está conectada com a predominância de algum tipo de linha, tem gente que não tem essa predominância das linhas, mas tem a predominância de uma característica específica de cor que sempre tende a usar, ou mesmo de, sei lá, material, se é mais fosco, se é mais brilhoso, está conectado com a forma como combina, com determinados movimentos, para onde o olhar corre no look. Então, todos esses são padrões. E aí, o que você tem que fazer para começar a procurar o seu estilo, para começar a encontrar, é entender quais são os seus padrões visuais. Quais são as coisas que se repetem nas coisas que você gosta, mesmo que pareçam coisas completamente distintas, o que se repete para você? Eu tenho algumas alunas do Liberte Seu Estilo até, e também clientes que já falaram várias vezes, tipo, não, meu estilo é super aleatório. Inclusive, na consultoria, uma das coisas que mais acontece é de alguém me procurar falando, meu estilo, você vai ver, eu sou um caso perdido. Não, eu vou mudar, você vai ver, você vai mudar de ideia com essa história de que todo mundo tem um estilo, porque eu não tenho, meu estilo é uma bagunça, meu estilo é super aleatório. Eu tava uns meses atrás, até fiz post disso no Insta também, revisando o formulário lá de avaliação do curso de experiência das alunas do Liberte Seu Estilo, e uma das alunas tinha contado, eu achava que meu estilo era completamente aleatório, mas eu descobri que tem um padrão, existe um estilo ali. Então, você precisa olhar para os seus padrões, e por mais que pareçam aleatórios. E muitas vezes eles parecem aleatórios porque você tem algum tipo de bloqueio, você aprendeu que tal coisa não poderia coexistir com outra. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, é a questão da força e da delicadeza. As pessoas acham que ou você é delicada ou você é forte, até porque a ideia da delicadeza, da feminilidade, entre aspas, com o qual é muito conectado, e a ideia de força também são muito distorcidas. Força não é necessariamente algo duro, força pode ser representado de em outras formas. A água, por exemplo, é fluida, mas é forte. A água tá lá, né? Ela não é uma coisa rígida, porém ela quebra pedras. Então ela tem a força dela com a pressão ali, né? Então as coisas elas podem coexistir. E aí a gente precisa entender também, além dos padrões, quais são os bloqueios, o que anda turvando a sua visão para o seu estilo. Por quê? Muita gente já sabe qual é o próprio estilo. O problema está em outro lugar. Eu canso de escutar também de clientes e alunas coisa do tipo, não acredito, isso aqui é muito óbvio, eu não estava vendo, não acredito. Assim, tava na minha cara o tempo inteiro. Tava, porque o estilo tá aí. Você tenta varrer para baixo do tapete, vira um calombo, você tropeça, mas o seu estilo sempre tá aí. Então, às vezes você aprendeu alguma coisa que não poderia, como, por exemplo, a história da força e da delicadeza que eu tava dando como exemplo, ou, sei lá, que você deveria se vestir de tal forma por conta de ser mulher, ou por conta do ambiente que você trabalha, ou do lugar onde você nasceu, ou da cidade que você mora. Então, a gente tem uma série de relações ali que acabam fazendo com que a gente não consiga olhar para o nosso estilo de forma mais objetiva, do tipo, olhar e entender, esses aqui são os meus padrões. Vem uma série de outras coisas que você aprende na revista de moda, você aprende com a blogueira, você aprende com o palpite de alguma amiga ou de alguma parente, alguém que, tipo, aprendeu com todos esses outros meios também e repete a informação com base no gosto dela, mas não é uma informação técnica. E vários mitos vão se perpetuando dessa forma. Por exemplo, toda semana eu escuto a história da baixinha não poder usar saia longa. E vamos supor que a saia longa é um elemento muito forte de representação do seu estilo. E aí você é mais baixa, e você escutou que por ser baixa você não poderia usar saia longa, mas a saia longa tá lá, ela é do seu estilo, e porque você não usa porque você é mais baixa e você escutou porque você não podia usar, você fica tentando usar saia curta, você fica tentando usar calça, você tenta usar shorts, você tenta usar saia midi, você tenta usar N outras coisas, quando na verdade era a saia longa que você tinha que estar usando, e você não consegue usar a saia longa porque enfiaram uma coisa entre você e a saia longa. E você nunca vai conseguir se entender com o seu estilo enquanto você não olhar e falar, olha, realmente, saia longa é para mim. Inclusive, gostaria de dizer que é mentira essa história de que saia longa não pode ser usada por pessoas mais baixas. Você tem que olhar a linha, o contexto.
E se a gente for comparar uma saia longa com uma saia midi, por exemplo, a saia longa pode alongar mais visualmente do que uma saia midi, que muita gente usa saia midi para não ficar longa até o pé e acaba criando o efeito contrário. Então você tem que entender o que está rolando ali, quais são os seus padrões e por que você não está colocando esses padrões exatamente para fora, porque provavelmente você já sabe o seu estilo. Inclusive, é intuitivo, uma coisa nossa. Tem um fetiche da minha área, que é a análise cromática, que tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a polêmica da análise cromática, que ela não vai resolver a vida de ninguém, que tem metodologias muito diferentes, algumas metodologias não contemplam algumas características, e daí você não consegue identificar a pessoa dentro dessas metodologias. Eu já atendi várias pessoas que fizeram análise cromática com métodos de 12, por exemplo, e elas foram testadas de forma diferente porque a cartela delas simplesmente não existia ali. E aí tem um ponto que não adianta você saber qual é a sua cartela se você não sabe como você vai usar essa cartela, né? Como ela se conecta com o resto. E daí o que acontece é que tão focada nessa questão da cartela que, a gente não olha justamente para o estilo, e 2, mais de 50% do seu guarda-roupa provavelmente já está, porque intuitivamente você sabe as suas cores. A análise cromática, ela começou justamente daí, porque um professor estava dando aula para os alunos, e aí o Johannes Itten, e ele foi falar de harmonias cromáticas. Reza a lenda que os alunos viraram e falaram, isso aí não tá harmonioso não, e aí ele falou, faz aí. E aí cada aluno fez a sua harmonia de cores. Ele foi percebendo que os alunos repetiam nas próprias composições aquelas cores que eles mesmos carregavam, e depois isso foi se desdobrando, surge a análise cromática, a consultoria também vem daí. Então, assim, você intuitivamente já sabe, o que você precisa é organizar essa informação. Também por isso a gente tem que pensar em estilo como um encontro, como uma descoberta, e não como uma criação. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive, com relação à consultoria, e eu falo isso para as minhas alunas consultoras, consultora não cria o estilo de ninguém, a gente organiza a informação, a gente analisa dados e organiza a informação, a gente não tem uma bola de cristal. Então é isso, é a informação que você já tem, é a informação que você já carrega, que vai sendo organizada para que aquilo faça sentido para o momento da sua vida, para que essas características apareçam no momento da sua vida. A Estela mandou uma dúvida aqui. E quando você se identifica com estilos bem contrastantes? Eu me identifico com o clássico, mas me visto puxada para o dramático, mas queria ser mais criativa. Então, talvez o seu estilo seja uma união desses 3 estilos. Você tem que ver que você está se colocando em caixinhas. E mais importante do que o rótulo é o que esse rótulo organiza. Existem várias metodologias de estilos. A mais usada é a da Alice Parsons, dos estilos universais, e mesmo dentro da metodologia de estilos universais, tem algumas informações ali que são organizado. Essa metodologia não faz nada além do tipo organizar. Ok, esse conjunto de informações ele tem um nome. Esse conjunto de informações ele tem um nome. Não quer dizer que, porque você tem o clássico, talvez dramático e criativo dentro do seu conjunto de estilos, porque nessa metodologia também ninguém é um estilo só, todo mundo é uma mistura muito particular de estilos. Não quer dizer porque você tem esses 3 que você tem que usar absolutamente tudo desses 3. Você pode ter uma informação de cor que puxa mais para um e você pode ter uma informação de material que puxa mais para o outro. E a sua combinação de estilos mora justamente aí. Então, além de entender o nome, é entender o que de cada um aparece no seu estilo. Não existe informação contrastante quando a gente fala sobre estilo, como se fossem coisas opostas. Justamente, talvez seja isso, é o contraponto que o seu estilo faz naturalmente entre as suas características que você também carrega. Porque você não é só uma coisa, você é uma série de coisas. Então, trabalhar o estilo é trabalhar todas essas informações que você tem, que você é. E tem algum impedimento para a gente olhar pro estilo? Quando você tem aquela vontade de jogar o seu guarda-roupa fora, do tipo, acordei, queria muito que aqueles pessoas grosseiras do programa de televisão viessem e jogassem meu armário inteiro no lixo, porque daí ia resolver, porque eu acho que tá tudo ruim mesmo, e se falasse que estava ruim, concordo, meu armário tem que ser jogado fora. Quando você acorda nesses dias, ou quando você está nessa fase de achar que seu armário inteiro é um problema e que nenhuma peça, absolutamente nenhuma peça nele funciona, isso é um forte indício de que o problema não está no seu estilo, não está nas suas roupas, não está no seu armário.
tá em outras coisas da sua vida que precisam ser organizadas e que precisam ser olhadas com mais carinho. O seu estilo, ele tem que acompanhar a sua vida, não o contrário. Então, embora o seu estilo não mude com o tempo, ele precisa ser adaptado de acordo com cada fase. Então, pegando aqui o exemplo da dúvida da Estela, que ela falou, tem umas coisas do clássico, mas tem do dramático, mas tem do criativo. Pode ser que em determinada fase da vida dela, ela precise trazer algumas informações que ela tenha que se conectam com esse tal criativo, enquanto em outras fases da vida, algo um pouco mais clássico, que se conecta mais com essa ideia do clássico, era o que fazia mais sentido para ela. Não quer dizer que o criativo deixa de existir ou que o clássico deixa de existir, mas que isso tem que ser adaptado. Então, quando a gente tem essa vontade de jogar o guarda-roupa inteiro fora, o problema não está no estilo, muitas vezes o problema está em alguma outra coisa. Pode estar nos relacionamentos, pode estar no trabalho, pode estar na relação com alguma outra coisa da sua vida, mas não com a sua roupa. E aí você tem que se afastar da ideia de mexer no seu guarda-roupa, de olhar para o seu estilo e olhar para a sua vida e entender o que da sua vida precisa ser organizado para depois fazer com que o seu estilo seja adaptado de acordo com essa nova organização, porque senão você vai continuar insatisfeita com aquilo que você veste, com essa representação visual, você vai continuar sem conseguir encontrar o seu estilo, porque o problema não tá ali. Então, você está colocando aquilo na frente para não olhar para outras coisas. Então, é legal você tirar um momento, fazer outros processos de autoconhecimento, fazer uma análise, fazer uma terapia com psicólogo, qualquer linha que seja, terapia, sempre amor, mas olhar para a sua vida como um todo, entender o que precisa ser organizado, porque não existe isso de jogar o guarda-roupa fora. As coisas que estão no seu armário cumprem uma função. Mesmo aquelas peças que não têm absolutamente nada a ver com você, que você ganhou, que veio de brinde, que alguém te deu de presente, você ficou com dó de jogar fora, ou o que quer que seja, essas peças, elas dizem alguma coisa do seu estilo, que você precisa entender o que elas estão dizendo sobre o seu estilo. E às vezes, mesmo quando a nossa vida muda, sei lá, você era advogado e de repente você resolveu que você ia viver da sua arte e vender na praia. Terninho, praia, são coisas completamente desconectadas. Mesmo assim, tem sempre alguma informação que pode ser mantida, tem alguma peça que pode ser mudada o jeito de usar, ou que pode ser transformada, ou que pode sofrer uma customização ou alguma coisa para se adaptar à sua nova realidade. Então, mesmo assim, dificilmente vai ser o caso de você construir um guarda-roupa novo. Então, esse é um dos impedimentos. Esse é o principal impedimento, né? Você está passando por uma transição na sua vida, que você está no meio da transição, que você está perdida, que você não sabe que transição é essa pela qual você tem que passar. Eu já tive clientes, por exemplo, que achavam que estavam com um problema no armário por conta de uma coisa e, na verdade, era outra. Sei lá, achou que era a idade e aí descobriu que era uma questão relacionada aos relacionamentos e à fase que ela estava, ou com a vida profissional e as referências que ela tinha no ambiente de trabalho. Então, se você não está numa fase muito definida da sua vida, se você não sabe se você casa, se você compra uma bicicleta, se você muda de carreira, se começa uma faculdade, se vai fazer um doutorado, o que você vai fazer? Respira fundo, cuida dessas coisas que ficaram suspensas e depois você olha para sua imagem, você olha para o seu armário, você entende melhor como o seu estilo vai se adaptar a essa nova fase. E aí tem uns 3 pontos aqui, 4 pontos, na verdade, que as pessoas normalmente se equivocam quando elas tentam encontrar o estilo. O primeiro deles, e o mais clássico, é focar na moda. Toda vez que eu abro uma caixa de perguntas no Insta, ou toda vez que eu falo para alguém que eu sou consultora de imagem, eu sempre escuto perguntas do tipo, tal coisa tá na moda? Ou o que vai usar agora na próxima estação? Ou isso aqui é cafona, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, tá usando, não tá usando, como que usa tal tendência e tal. A moda, ela é uma ferramenta de apoio ao seu estilo. Ela não é o seu estilo. E quando você se guia pela moda e você tá mais preocupado em usar o que está na moda do que usar aquilo que te representa, isso vai ser um problema. Você não vai conseguir trazer o seu estilo para fora. Então, esse é um ponto. A moda, ela tem que ser secundária. Primeiro você entende qual é o seu estilo, porque pode ter uma coisa que não tá na moda há um tempão, mas aquilo é seu, e é tão seu, e você usa de um jeito que faz tanto sentido, que você até consegue misturar com outras informações que estão na moda, e ninguém perceber que aquele outro detalhe que você tá usando não tá na moda. E mesmo assim, gente, a gente tá num momento de pluralidade. Praticamente não existe mais isso de tá na moda ou não tá na moda, porque a moda matou a moda, que é assim que a moda funciona, né? Ela mata uma tendência para trazer outra, e ela já matou tanto que a gente já não tem mais pra onde ir,
que não existe mais digital, não tá na moda, tá tudo meio que coexistindo. Então foca no seu, em primeiro lugar. Lembra da história até da Chanel ou do Saint Laurent falando que a moda passa, o estilo permanece. Segundo ponto que as pessoas se equivocam quando elas tentam encontrar o próprio estilo é o foco no corpo. Érica, quero disfarçar tal coisa. Érica, tenho quadril largo, como que eu tenho que vestir essa parte do meu corpo? Érica, será que isso aqui vai funcionar para mim porque eu sou alta, ou porque eu sou baixa, ou porque isso, ou por aquilo? O corpo, ele é uma parte, ele carrega informação. É importante que você conheça o seu corpo, que você conheça as suas proporções, mas não existem proporções boas e proporções ruins. Existe aquilo que você interpreta, como você se sente bem, o que você quer chamar atenção, o que você não gosta tanto, e assim, uma pessoa pode amar ter o quadril largo, enquanto outra odeia ter o quadril largo, e tá tudo bem para as duas, só que as estratégias vão ser completamente diferentes. E eu sei que até nessa onda de certo e errado, muitas vezes a gente vê do tipo, você tem que chamar atenção para tal ponto, ou o corpo perfeito é o tal corpo, ou sei lá, você tem que alongar e afinar a imagem. E aí nessa de alongar e afinar a imagem, por exemplo, você acaba alongando e afinando a imagem inteira, não alongando e afinando aquilo que você quer alongar e afinar, você alonga e afina o corpo todo, e daí você mantém a sua proporção, porque aquele pedaço que você não queria alongar e afinar, alongou e afinou junto. Então, é super contraprodutivo também quando você foca no corpo, você fica mais distante do seu estilo. Uma coisa que eu sempre falo é, começa pelo que você gosta. Esquece a palavra disfarçar, esquece a palavra corrigir. Pensa em valorizar, para onde você quer direcionar o seu olhar. Uma coisa que eu falo muito também é, eu não gosto de ilusão de ótica, porque a ilusão de ótica parte do princípio que você tem que criar uma ilusão para corrigir algo que está errado. Eu gosto de falar sobre direcionamento de olhar, porque quando a gente fala de direcionamento de olhar, a gente parte de uma premissa que é valorizar aquilo que já é bacana, que já é bom. Então, foca nisso. Mas o corpo, ele é parte, ele não é o seu estilo. Primeiro você encontra o seu estilo, depois você veste o seu corpo de acordo com o seu estilo. Terceiro equívoco relacionado ao estilo que as pessoas cometem é esperar mágica. É tipo, adoraria que alguém viesse aqui, jogasse meu guarda-roupa inteiro fora, me desse um banho de lojas e daí eu estarei perfeita. Não tá, não existe, é processo, você tem que olhar para si. Mesmo que você tenha um apoio profissional, não existe encontrar o seu estilo sem olhar para si, porque mesmo uma consultora trabalha com a informação que você entrega para ela. Então não tem mágica. E tem que ter prática para internalizar isso. E por último, que está relacionado até com essa questão de mágica, mas eu vou tomar uma água. Por último, tem essa questão que está relacionada com a mágica, que é achar que ter estilo é se vestir bem. Estilo não é se vestir bem. Guarda isso aqui. Estilo não é se vestir bem. Você pode se vestir bem, entre aspas, e não mostrar o seu estilo, porque você se vestiu de acordo com o que está na moda, ou com o que as pessoas vestem em determinado ambiente, ou com algo que é esteticamente ok, passa ali, tá bacana, mas isso não é ter estilo. Você pode ter um estilo e se vestir mal, porque você está se vestindo de uma coisa que não tem a ver com o seu estilo. Ou você pode ter um estilo e se vestir verdadeiramente bem. E por que eu falo verdadeiramente nesse caso? Porque, para mim, Érica, se vestir bem é se vestir dentro de quem você é e do que você quer comunicar. Toda vez que alguém me pergunta de certo e errado, eu sempre dou a mesma resposta. Certo para mim é, você tem determinadas características e determinados objetivos e você atingiu esse objetivo. Errado é, você tem determinadas características e determinados objetivos, você atingiu outra coisa. Eu não consigo falar arroz usando a palavra feijão. Então, imagem também passa por aí. Certo para mim é, eu sou arroz, eu quero falar arroz, falei arroz. Errado para mim é, eu sou arroz, eu quero falar arroz, falei feijão. Então, se vestir verdadeiramente bem, na minha concepção, é se vestir de acordo com o seu estilo e com o que você precisa em determinado momento. Mas não é a mesma coisa se vestir bem do que as pessoas imaginam com ter estilo. Você pode se vestir adequada para algum lugar e ainda se vestir mal no sentido de que você não está vestindo seu estilo. Então, pensa muito sobre isso. Esse é um dos maiores equívocos que as pessoas cometem, que eu quero me vestir bem. Beleza, mas o seu vestir bem é diferente do meu, que é diferente da Estela, da Fernanda, da Amanda, da Débora, que estão aqui acompanhando agora. O que é o seu vestir bem? Então, pensa sobre isso. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais algum comentário. Finalmente conseguindo acompanhar, muito bom descobrir que não tem estilo só. Gente, todo mundo tem e não tem um estilo só. Todo mundo tem um estilo só no sentido de que o seu estilo não existe para outra pessoa. Mas não tem um estilo só no sentido que se você está seguindo alguma metodologia para te ajudar a encontrar as características do seu estilo, não vai ser um estilo só daquela metodologia, sempre vai ser um conjunto. E a gente perde anos
da vida tentando se encontrar nessas caixinhas, né? Do tipo, ai, descobri que eu tenho estilo romântico. Aí você vai lá e usa o romântico da cabeça aos pés e esquece que talvez você tenha romântico e, sei lá, natural e dramático. Ou que você tenha criativo e natural e sexy, por exemplo. E daí você esquece, ignora um, usa um negócio do outro que não tem nada a ver com você. Então, tem o seu, é o único seu estilo, mas se você está seguindo algum método, esquece o rótulo e foca no que o rótulo organiza. Muito bem, mulheres! Gostei de bater esse papo aqui hoje. Esse foi o nosso primeiro Estilo Livre. Toda quarta-feira, às 18 horas. Aliás, 17, desculpem. Toda quarta-feira, às 17 horas do horário de Brasília, estarei aqui para uma conversa sobre o seu estilo. A gente vai conversar sempre aqui às quartas-feiras sobre como trazer para o mundo esse estilo que só você tem, que tá aí, que não vai ter igual. E a gente vai se ver no sábado também no programa Vestir Intencional, que a gente vai começar a fazer aos sábados, às 8h30 da manhã, do horário de Brasília. No Vestir Intencional, eu vou te ajudar a se vestir de forma que o seu estilo, de fato, apareça. Nesse sábado, a gente vai conversar sobre as coisas que você precisa ter no seu armário, então já bota na agenda, coloca um sininho aí, então quando aparecer aqui no canal o aviso de que vai ter live, você bota um sininho que eu te vejo no sábado, e enquanto isso, lá no Insta e outras redes. Muito obrigada por baterem esse papo, por estarem aqui hoje, e até a próxima. Beijos!